E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar aqui uma conversa interessante sobre talvez uma das ferramentas mais poderosas que uma pessoa, um investidor ou um ser humano possa ter na sua vida, para realmente sair dos resultados medíocres, dos resultados fracos, dos resultados, digamos assim, módicos. Uma das coisas mais complexas que existem para que a gente consiga realmente avançar nessa vida é que, de fato, nós vamos, toda vez que a gente tenta avançar, seja na área de investimento, seja na área de fortalecimento físico, seja na área de perda de peso, seja na área, qualquer uma das áreas que nós queiramos avançar, nós teremos que enfrentar dificuldades. Nós teremos que enfrentar. Parece que a gente tem que enfrentar o universo inteiro contra a gente. E é algo extremamente interessante como quando a gente coloca, por exemplo, um objetivo, quando a gente coloca uma meta que a gente tenha desenhado, como parece até uma provocação, mas assim que a gente coloca essa meta, sistematicamente o universo vem e começa a colocar um monte de dificuldades em cima daquela realização da meta, meio que entendendo, meio que testando a nossa real dedicação para aquilo que a gente se dedicou. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tivesse decidido, cara, eu quero perder peso. Imediatamente parece que começam a surgir 450 mil compromissos sociais, com dietas, com comidas, com sobremesas, com sei lá o que, e tu pensa, cara, eu vou deixar isso para semana que vem, para segunda-feira, para outro dia, para sei lá o que, e quando tu vê, tu vai procrastinando e você simplesmente não consegue atingir aquela meta que você havia originalmente desenhado. Mesma coisa para investimentos e mesma coisa para formar uma reserva de gordura. Então o cara decidiu que, cara, vamos formar uma reserva financeira para momentos mais difíceis da minha vida. E aí simplesmente o que acaba acontecendo? Ele até consegue guardar um pouquinho de dinheiro no primeiro mês, um pouquinho de dinheiro no segundo mês, guarda até um pouco mais de dinheiro no terceiro mês, aí no quarto mês começa a surgir problemas. Ah, não, aqui eu queria comprar isso, eu queria comprar aquilo outro. Ah, eu estou pensando em fazer aquilo, eu estou pensando em fazer aquilo outro. E quando ele vê, ele sai do plano original que ele tinha feito de economizar 10% ou 5% do salário dele todos os meses e ele consegue, ele perde então o driver, ele perde o foco que ele tinha feito. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu com vocês? Tanto no trading, quanto no investimento, quanto no exercício físico, quanto na profissão. Desenhar metas e não conseguir atingi-las. Por N motivos, por qualquer motivo que apareça. Bom, isto talvez seja uma das dificuldades mais presentes na vida das pessoas hoje em dia. E uma das maneiras mais eficientes de nós conseguirmos nos tornar eficientes, nos tornar realmente realizadores das metas que nós planejamos, seja no trading, seja no investimento, seja na vida como um todo, ela se resume a uma palavra. Uma palavra. Que é a palavra que eu diria que resume as pessoas que atingiram gigantesco resultado, gigantesco sucesso. Qual é a palavra? Propósito. Propósito. Em última análise, meus amigos, é o propósito que gera a motivação. E é a motivação que nos empurra para frente.
É a motivação que nos faz avançar indiferentes às dificuldades. Avançar apesar de tudo e de todos estarem contra a gente segue avançando desde que nós tenhamos motivados, desde que nós tenhamos um propósito. Recentemente eu mencionei que o propósito era algo fantástico, no sentido de nos entregar, de fato, um foco, uma razão de por que fazer as coisas. Tem que ser um propósito que você acredite. Não pode ser um propósito frágil. Tem que ser um propósito que você acredite. Porque, vamos e venhamos. Digamos que você começasse a fazer exercício hoje. Você vai lá, faz um monte de exercício, se esbudega na frente de uma academia. Terminou de fazer exercício, vai lá no espelho, tá igual. Aí vai lá no segundo dia, mais um monte de exercício, vai na frente do espelho, tá igual. Terceiro dia, tá igual. Uma semana, tá igual. O que impede você de desistir depois de ter feito tanto esforço e não ter visto nenhuma mudança? É o propósito. Você está fazendo isso com um propósito. Se você não tiver um propósito, se você não tiver uma meta, você desiste. E desiste rápido. Não é economizando um mês que você vai melhorar a sua saúde financeira. Agora, digamos que você tem um propósito de eu preciso guardar R$300 mil nos próximos 10 anos para a faculdade do meu filho. Uou! Agora você tem um propósito. E um propósito muito forte, porque é o seu filho ou a sua filha. Então, eu preciso guardar X mil reais para a faculdade da minha filha daqui a 10 anos, 5 anos, 8 anos, 18 anos, o tempo que for. E aí você vai conseguir, cara. Aí você arranja um jeito de conseguir, cara. Porque você não vai falhar em um propósito que é tão importante para você. Então, à medida que nós criamos os propósitos, nós entregamos a motivação necessária para nós podermos fazer as economias, para a gente poder avançar, para a gente poder reunir a força necessária de nos tirar da zona de conforto que a gente existe e nos motivar a buscar aquilo que a gente quer e nos manter focados naquilo. Então, talvez uma das coisas mais importantes que meu pai me ensinou logo no início, quando eu era bem jovem, é justamente essa. Ele me disse assim: Alexandre, você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito para fazer as coisas? Por que você está fazendo isso? O propósito em si não pode ser meramente o dinheiro. Uou! Os caras vão dizer assim: o Steinman está dizendo isso porque já tem muito dinheiro, por isso que ele diz que o propósito não pode ser o dinheiro. Queria ver se ele tivesse com pouquíssimo dinheiro, se ele diria que o propósito das coisas não pode ser o dinheiro. Eu diria exatamente igual. Sabe por quê? Se você é um cirurgião, digamos que você entre numa sala de médicos e você pergunte para eles: por que vocês querem fazer medicina? E eles respondessem: porque eu quero o dinheiro, porque eu quero ficar rico. Cara, esses cirurgiões, eles não seriam cirurgiões, eles seriam açougueiros que iriam cortar tudo a qualquer momento, em qualquer instante. Iriam super indicar cirurgias. Iriam fazer coisas desnecessárias, porque o foco deles não é fazer uma medicina bem feita. O foco deles é fazer dinheiro.
Esse é o propósito. Vocês acham que esse é um propósito correto? Para alguns até pode ser, mas vocês acham que isso formará excelentes médicos? Não. Excelentes pessoas? Provavelmente não. O propósito, pessoal, que é definido por nós que definimos nossos propósitos, ele é a base do caráter. O propósito é a base do caráter. Quando você tem uma sociedade em que o único propósito é dinheiro, fama e aparecer, você tem uma sociedade fútil, uma sociedade fraca, uma sociedade absolutamente pautada em coisas que não são virtuosas e, portanto, uma sociedade que não se sustenta no longo prazo. Por outro lado, se você entra numa sala de cirurgiões e pergunta por que vocês querem fazer cirurgia, eles falam, cara, porque eu adoro fazer cirurgia bem feita, eu gosto de fazer cirurgia bem feita, o meu propósito é operar da maneira mais perfeita possível, resolver o problema de saúde dos meus pacientes. Este é um médico bom. Este tem propósito. Ele vai fazer dinheiro como consequência. Mas o propósito dele não é o dinheiro, o propósito é fazer bem feito a profissão dele. A mesma coisa é um trader. O trader ele tem que pensar no quê? O investidor ele tem que pensar, cara, o meu propósito é investir direito. O meu propósito é fazer o trade da maneira certa. O ponto de entrada no lugar certo, o stop no lugar certo, o alvo no lugar certo. O resultado financeiro é consequência. Meu propósito vai ser saber selecionar bem um pré-fixado, saber selecionar bem um pós-fixado, saber o momento de tomar um pré-fixado, um pós-fixado. O resultado financeiro vai ser consequência do propósito, investir bem feito. Ou guardar dinheiro para a minha família. Ou prover a minha família. Qual é o propósito que vocês têm? Seja no trader, seja na vida, seja na família. Se você não tem um propósito, ou se é um propósito não nobre, um propósito egoísta, um propósito simplesmente que não é louvável, o que você minimamente não acredita, você não consegue cumprir esse propósito. Você não consegue cumpri-lo. Porque ele não faz sentido para você. Ele não tem nexo com a sua vida, com aquilo que você acha importante, com aquilo que você percebe como de valor. Por isso que outro dia eu estava vendo justamente isso, né? Uma menina falou assim, me arrependo de ter casado com 25 anos, eu podia ter dado para não sei quantos a mais se eu tivesse casado mais tarde. Não, minha amiga, pelo contrário, casar te entrega um propósito, casar te entrega o propósito de ter uma família, filhos, construir uma história com a pessoa que está do teu lado. Isso é um propósito. Nada melhor do que isso, nada mais nobre do que isso. Mas as pessoas hoje estão muito focadas no seu umbigo. E, cara, se o teu propósito está focado apenas em você, se o seu propósito apenas olha para dentro do seu umbiguinho, esse é um propósito patético. Esse é um propósito egoísta. Esse é um propósito que te leva para os níveis mais baixos de vibração. Ele não te leva para níveis de vibração mais altos. Ele não te leva para pontos mais nobres da existência. Não. Então, quando você olha, a maior parte dos caras que ficaram realmente milionários neste mundo são pessoas com propósito. Cara, eu quero fazer isso dessa maneira. Quero fazer isso dessa forma. Por causa disso, disso e disso. E esse propósito funciona como uma mola de propulsão para empurrar o cara com violência, com força. Ele não cansa. Quando tu tem propósito, tu não cansa. Quando tu tem propósito, não. Quando tu tem propósito, cara, podem te jogar 550 mil dificuldades. Tu vai arranjar um jeito de resolver o problema, porque tu tem que
fazer aquilo. Porque é aquilo que tu quer fazer. A pior coisa que eu vejo nos jovens hoje é a ausência de propósito. Quando eu vejo um jovem que não tem propósito, fala, cara, esse cara não sabe por que ele veio na vida. Ele não vai viver a vida, ele vai deixar a vida passar por ele. Pensem sobre isso. Pensem quais são as dimensões de propósito que vocês têm na vida de vocês. Propósito de relacionamentos, propósito de vida, do que fazer, como fazer. Vocês querem ajudar os outros ou vocês querem apenas se ajudarem? E qual das duas formas de pensar tem maior probabilidade de, no final de uma vida, você poder olhar para trás e dizer: eu fiz tudo isso, eu consegui fazer tudo isso, eu ajudei essas pessoas, eu ajudei essas coisas a acontecerem. E isso te dá uma sensação boa de sucesso. Outra forma, eu fiz não sei quantos milhões de reais, sacaneei um monte de gente se prejudicou, mas eu não tô nem aí, o que importa é que eu botei dinheiro no bolso. Vocês acham que isso vai dar uma sensação de sucesso? Vocês acham que vale a pena ter 200 milhões de reais, sendo que tu sabe que esse dinheiro veio de dinheiro que era para leite em pó de criança no Nordeste? Vocês acham que isso é um propósito legal? Então, mensurar o sucesso de uma pessoa por quanto dinheiro que ele faz ou quanto dinheiro que ele tem é um grande equívoco. Eu mensuro o sucesso das pessoas pelo propósito que elas têm. Pense sobre isso. Um grande abraço. Até mais. Tudo de bom.